Muito bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Compõe a mesa de trabalhos dessa sessão solene, para nossa alegria, o Antônio Tutilo, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Seja muito bem-vindo, Tutilo. Ao meu lado, à direita, nosso amigo José Gozzi, presidente da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E representando o nosso presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Dr. Ivan Sartori, é com muita satisfação que recebemos o Dr. Guilherme Macedo Soares, que é juiz assessor da presidência do tribunal. Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta sessão solene foi convocada pelo presidente dessa casa, deputado Barros Munhoz, atendendo a uma solicitação desse deputado com a finalidade de comemorar os 60 anos da Federação de Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Convido a todos os presentes para que, respeitosamente, ouçamos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do maestro Tenente Davi Serino da Cruz, Banda da Polícia Militar, que já antecipadamente agradeço a presença e o abrilhantamento dessa solenidade. Agradeço ao Tenente Davi e aos nossos componentes da Banda da Polícia Militar, e dizendo exatamente o nosso desejo, a nossa torcida e as nossas orações
nesse momento agudo que vivenciamos no estado de São Paulo, com integrantes da Polícia Militar sendo atacados por marginais, e temos a certeza que a população do estado de São Paulo ficará segura pelo esforço dos nossos honrados milicianos. A banda da Polícia Militar que abrilhanta as solenidades com esses músicos maravilhosos, saibam os senhores que agora eles saem de uma sessão solene e vão para operações policiais, muitas vezes em bloqueios nas ruas, abordagem. São esses homens nossos, músicos em sessões solenes, mas que também se desdobram nas ruas para dar segurança à sociedade. Um bom trabalho a todos, que Deus os abençoe e toda a sorte. Muito obrigado, Davi, e todos os componentes da banda. A Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, a FESPESP, foi fundada em 24 de junho de 52. Trata-se de uma entidade federativa de segundo grau que congrega as entidades associativas representantes de servidores estaduais dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Presidida atualmente pelo nosso companheiro José Gozzi, a FESPESP realiza um importante trabalho na representação de suas entidades filiadas, especialmente em demandas políticas e judiciais. Em seu quadro de entidades filiadas, a FESPESP conta com 20 associações que representam cerca de 500 mil servidores públicos no estado de São Paulo. Para todos os presentes e a população que acompanha pela TV Assembleia e que também acompanhará pelo programa Cidadania e Serviço Público, que já há quase 700 edições é um programa transmitido pela TV aberta, que é um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos. E nós assistiremos agora à apresentação de um vídeo institucional da Federação das Entidades, que mostra exatamente essa trajetória de 60 anos de luta em prol de um serviço público de qualidade para a população, e para que tenhamos um serviço público de qualidade, a ferramenta maior que dispõe a população é justamente o seu quadro de servidores. Vamos ao vídeo.
Os nossos parabéns aos 60 anos da Federação. É com muita satisfação que eu anuncio a presença de parlamentares abrilhantando essa solenidade. Com muita alegria recebemos aqui na Assembleia Legislativa. Não posso dizer que ele é um leão na luta pelo serviço público, porque o símbolo dele é o galo, mas é com grande satisfação que nós recebemos esse grande deputado e amigo do serviço público e do servidor do Estado de São Paulo, Arnaldo Faria de Sá. Gostaria de dizer aos presentes que o deputado Itamar Borges, do PMDB, estaria aqui conosco, mas teve um impedimento de última hora e manda um abraço a todos os servidores. E também, com muita alegria, tenho a presença nesse recinto de um deputado estadual, servidor da educação e uma pessoa em quem eu muito me espelho para revigorar o esforço e a energia na defesa dos servidores e do serviço público. Concedendo regimentalmente a palavra, peço a todos uma salva de palmas ao deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, primeiramente, registrar a nossa satisfação em estar aqui, a nossa alegria em estar participando aqui dessa sessão solene na Assembleia Legislativa, em homenagem aos 60 anos da existência e da luta da Federação das entidades dos servidores públicos do Estado de São Paulo, uma entidade que tem uma importância estratégica nessa área. Gostaria de saudar a todos os servidores, todas as entidades. Gostaria aqui de fazer uma referência especial ao deputado Major Olímpio, ao deputado Arnaldo Faria de Sá, e, sobretudo, ao nosso presidente da Federação, José Gozzi, aqui, em quem eu aqui parabenizo todos os membros da entidade e todos os servidores das entidades aqui presentes e filiadas à Federação. E dizer que a Federação tem cumprido um papel importante e histórico na luta em defesa
da dignidade e dos direitos dos servidores do nosso Estado. Porque, pelo menos nos últimos 20 anos, os servidores públicos foram satanizados pelos governos, foram eleitos como os responsáveis pela crise fiscal do nosso Estado. E de lá para cá, nós só assistimos políticas salariais que desvalorizam cada vez mais os servidores de todas as secretarias. De todas as secretarias, eu falo isso porque eu sempre pertenci aos quadros da educação, como professor da rede estadual, depois como diretor de escola da rede estadual. Eu trabalhei durante 15 anos na secretaria, nas escolas estaduais. Eu conheço profundamente o que significa isso, o que significa ser um servidor público hoje do Estado de São Paulo, né? E a federação tem feito contraponto, denunciando, organizando as categorias profissionais, lutando contra a reforma da Previdência, que foi um câncer contra os servidores públicos. Nós tivemos a emenda 20, em 98, do Fernando Henrique Cardoso, depois tivemos a emenda 41 do governo Lula, que nos prejudicou imensamente. Ainda nos anos 90, nós tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que representou um verdadeiro ataque aos servidores públicos. Ela tem que ser reformulada, essa lei, porque ela impede, ela é utilizada como uma justificativa por vários governos para não oferecer minimamente um reajuste salarial. Então, nós defendemos a reforma da Lei de Responsabilidade Fiscal. Logicamente que ela tem o seu aspecto positivo, por um lado, mas ela, do jeito que foi organizada e aprovada, ela teve um fim específico, que era fortalecer ainda mais o ajuste fiscal. E quem paga a conta é o servidor público, isso em todo o território nacional. E eu digo que no Estado de São Paulo a situação é muito pior, porque os últimos governos, na verdade que é o mesmo, que são os governos do PSDB, têm massacrado os servidores públicos, têm criminalizado os servidores do Estado de São Paulo. Então, é nesse contexto que a federação cumpre um papel importante, junto com as outras entidades que estão aqui representadas, junto com os servidores públicos, com parlamentares combativos, que não se curvam aqui aos interesses e às ordens do Palácio dos Bandeirantes, que manda aqui na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa não passa de uma extensão do Poder Executivo, por isso que nós temos aqui o deputado Major Olímpio, que é um incansável defensor dos servidores, rendo aqui minhas homenagens a ele. Deputado federal Arnaldo Faria de Sá também, que defende em Brasília, apresenta propostas importantes, estratégicas para os servidores em todo o território nacional. Então, nós estamos fazendo esses enfrentamentos todos do ponto de vista parlamentar, denunciando, cobrando, acionando a justiça contra, aqui no caso, o governo estadual, e apresentando propostas também, porque nós não só denunciamos, nós temos propostas, projetos de lei, sugestões, que muitas vezes, ou no geral, não são propostas aprovadas aqui na Assembleia Legislativa. Então, essa tem sido a nossa luta para que o governo cumpra a database salarial dos servidores públicos, que há muito tempo ela não é respeitada, essa legislação, que se aumente de fato o vale-refeição dos nossos servidores, porque é inconcebível que o vale-refeição tenha passado de R$ 4,00 para R$ 8,00, e o governador ainda diz que aumentou em 100% o vale-refeição dos nossos servidores, como se isso fosse um mérito. E, sobretudo, que nós coloquemos aqui no Estado de São Paulo fim a essa política de bonificação, de falsas avaliações, de falsas meritocracias e de falsas gratificações que têm prejudicado não só os servidores da ativa, mas, sobretudo, os aposentados e pensionistas. Essas têm sido as nossas principais lutas aqui na Assembleia Legislativa, das entidades e, sobretudo, da federação. Hoje é um dia de festa, eu vejo muito vocês aqui na luta, pressionando os deputados, nas assembleias, nas audiências públicas, exigindo, reivindicando, mas hoje é um dia de festa, é um dia para que nós possamos celebrar os 60 anos da existência e da luta da Federação dos Servidores do Estado de São Paulo, das entidades que representam os servidores. Parabéns a vocês, parabéns, Goze, parabéns toda a diretoria aqui
Parabéns, deputado Major Olímpio, deputado Arnaldo Faria de Sá, e vamos continuar comemorando e lutando em defesa da dignidade e dos direitos dos servidores do nosso Estado. Um abraço a vocês. Obrigado. Agradeço ao deputado Carlos Gianazzi. Gostaria de dizer da satisfação das presenças do Cláudio Aureliano Moreira, diretor do Sintracom São Paulo, nosso amigo sempre presente, representando o Antônio Souza Ramalho, que é o presidente do Sintracom, os nossos agradecimentos. A presença do Evaldir Barbosa de Paula, coordenador da Comissão Político-Parlamentar, representando o senhor Márcio Sérgio, presidente do SINCOR, Sindicatos Corretores do Estado de São Paulo. Do coronel Mário Fonseca Ventura, presidente da Sociedade Veteranos de 32, que logo mais estará condecorando o presidente da Assembleia Legislativa com a medalha constitucionalista. Esse ano que nós completamos 80 anos do movimento constitucionalista de 32, um importante momento na história do nosso país, e que nós teremos uma grande sessão solene, um desfile cívico no próximo dia 9 de julho, mas em função de viagem oficial ao exterior do presidente da Assembleia, o coronel Mário Fonseca Ventura logo mais irá fazer a impostação da medalha constitucionalista ao presidente dessa casa, representando todo o Legislativo. Também, com satisfação, anuncio a presença do capitão Antônio Carlos Magalhães, representando a Assistência Policial Militar da Assembleia, doutor Antônio Carlos Duarte Moreira, conselheiro vitalício, representando o presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, doutor Antônio Luiz Ribeiro Machado, o Joalve Vasconcelos, nosso companheiro e tesoureiro-geral do Sindalesp, Sindicato de Servidores da Alesp, secretário-geral da FESP do Estado de São Paulo, da Federação Sindical, nossa companheira de luta aqui na Assembleia, Rita Mândio Ferraro, presidente da FALESP, Décio Grise, presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, CISPESP, Júlio Bonafante, nosso incansável guerreiro da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado e da Confederação dos Servidores Públicos e da Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário. Meu amigo Dr. Jarim Lopes Roseira, presidente da International Policy Association. João da Costa, da União Nacional dos Servidores Públicos Civis. Do tenente José Vicente Conceição, diretor da nossa COP1000, da Cooperativa dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. Do Luiz Henrique Guedes, ex-vice-presidente da FESPESP. Do Ivo Ribeiro de Oliveira, presidente da Associação dos Escreventes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Do Diógenes Francisco Marcelino, diretor de Cultura e Lazer da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo e diretor de Cultura. Presidente da ASPAL, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Gaspar Bissoluti Neto, presidente do FENALE, Federação Nacional dos Servidores do Poder Legislativo Federal, Estadual e do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo. Eufrosino Pereira da Silva, representando o senhor Carlos André Ortins, nosso secretário de Relações de Trabalho do Estado de São Paulo. Nelly Cordeiro de Miranda Ferreira, do Sindicato dos Supervisores de Ensino do Estado de São Paulo. Vilma Regina da Silva, assessora da diretoria da Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nossa incansável batalhadora Ivone Barreiros Moreira, presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. Jaci De Biasi Menuti, membro do Conselho Superior do CPP, representando o presidente do Centro do Professorado Paulista. Neide Machado Riguete, da Secretaria da Educação. Mauro da Silva Ventura. Aliás, o coronel Mário Ventura, que é o presidente da Sociedade de Veteranos 32. Maurício Carlos Queiroz, presidente da Associação da Família Forense de Sorocaba. Luiz Carlos Camargo, presidente da Federação, diretor da FESPESP, presidente da Associação da Família Forense
de Itapetininga. Maurício Carlos Queiroz, da Sojures, Associação dos Servidores da Justiça do Estado de São Paulo. Delegado Edson Pinto, da Assistência Policial Civil desta casa. E como nós estamos num dia de festa, 60 anos da entidade, da federação, mas é a federação quem homenageia e reconhece personalidades que têm contribuído ao longo dessa história de luta pelo serviço público. Nesse momento, nós faremos um primeiro bloco de entrega de diplomas de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade paulista. E eu convido ao José Gozzi que acompanhe o doutor Guilherme, representando o presidente do tribunal, o Arnaldo Faria de Sá e o Tutilo, para se posicionarem, para entregarem esses diplomas de reconhecimento a estas ilustres personalidades que eu passo a nominar e peço que fiquem perfiladas no piso inferior desse salão para receberem um diploma com os seguintes dizeres: em comemoração aos 60 anos da Federação de Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa do Estado confere o diploma de reconhecimento pelos seus relevantes serviços prestados à sociedade paulista. São Paulo, 25 de junho de 2012. Convido com muito orgulho a se posicionar em local de destaque o deputado estadual Carlos Gianazzi. O deputado federal Arnaldo Faria de Sá. A incansável presidente da Pampesp, Zilda Albert Guerra. O senhor Ivo Ribeiro de Oliveira. O senhor José Benedito Rodrigues. O senhor Luiz Carlos de Camargo. Senhora Elizabeth Borgiani. Senhora Maria de Lourdes Jorge. Senhora Márcia Maria Barreta Fernandes Semer. Senhor Nelson de Jesus Leone. Senhor Guilherme Coelho de Souza Nascimento. Senhor Clodomil Antônio Orsi. Senhor Clóvis Carpentieri. Senhora Ivone Barreiros Moreira. Senhor Antônio Luiz Ribeiro Machado. Senhora Rita Amádio de Brito Andrade Ferraro. Eles já estão a caminho, meu deputado. É com muita satisfação que o José Gozzi, presidente da federação, junto com as nossas autoridades que compõem a mesa, fazem a entrega nesse momento a essas grandes personalidades que tanto têm feito pelo serviço público no nosso estado de São Paulo e no nosso país. Acompanham o José Gozzi na entrega dos diplomas, o Antônio Tutilo, presidente da Confederação, e o doutor Guilherme
juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça, representando nesse ato o presidente do tribunal, doutor Ivan Sartori. Estamos num momento de festa e de reconhecimento. Uma salva de palmas aos recipiendários desse justo reconhecimento da Federação e da Assembleia Legislativa. Eu solicito ao Góes, ao Arnaldo Faria, ao Tutilo, ao doutor Guilherme, que permaneçam aonde se encontram, para que possamos chamar o segundo bloco de homenageados nessa manhã festiva da Assembleia Legislativa, convidando para se posicionar, para ser homenageado pelas 4 personalidades que compõem a mesa, o doutor Luiz Fuchs, José Carlos Gonçalves, meu amigo Carlos Ramiro de Castro, Carlão, esse incansável batalhador que compõe a mesa como presidente da Confederação, mas será homenageado nesse momento, Antônio Tutilo. O jornalista, meu amigo, e que ironiza o tempo todo a minha presidente Venceslau, que ele chama de Venceslonge, principalmente quando estamos empreendendo jornadas para aquela região em defesa dos servidores, Silvio José Micheli, senhora Loretana Paulieri Panceira, Góes, você que é o maestro da tua festa, você e as personalidades que façam a entrega do diploma de reconhecimento a essas personalidades que tanto fizeram, estão fazendo e ainda farão pelos servidores e pelos serviços públicos do Estado de São Paulo. Uma grande salva de palmas a essas personalidades.
Lembrando que a federação é composta de 20 entidades, representando mais de 500 mil servidores do Estado de São Paulo. Vejo lá ao fundo, o cerimonial não me passou a presença dele, mas o meu amigo Tenente Dirceu, presidente da ASPOMIL, Associação Representativa de Policiais Militares. Seja muito bem-vindo, prestigiando os 60 anos da federação. Convido nesse momento, terceiro bloco de personalidades homenageadas pelo seu esforço, seu trabalho e sua luta. Convido o senhor Fernando Rodrigues, Antônio Carlos Duarte, Diógenes Francisco Marcelino, Eduardo Tsukamoto, Gaspar Bisolotti Neto, Joaci Carneiro Mesquita, Júlio Bonafante, Mariclé Real, Luiz Augusto de Carvalho Guedes Pereira e Maria Helena Correa. São 60 anos da Federação de Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Personalidades que são homenageadas pelo seu denodo, pelo seu esforço, pela sua luta, pela sua vibração em prol dos servidores e do serviço público no Estado de São Paulo. Zé Gozzi, presidente da federação, e Arnaldo Faria de Sá, Tutilo e Dr. Guilherme fazem a entrega dessas homenagens a essas pessoas incansáveis na luta por um dia melhor para o povo paulista. E lutar por um dia melhor para o povo paulista é lutar pelos servidores públicos do Estado de São Paulo. Uma grande salva de palmas a essas personalidades. Para todos os servidores públicos que estão nos assistindo, e a população saiba que se temos serviços públicos de qualidade no Estado de São Paulo, se apesar de todas as dificuldades materiais, o cidadão reconhece o quanto é bem servido no Estado de São Paulo, devemos a luta permanente dessas personalidades, dessas entidades que o tempo todo lutam para demonstrar a governos, para demonstrar aos partidos políticos, para demonstrar à grande mídia que os servidores públicos do Estado de São Paulo são parte da solução e nunca foram parte dos problemas que afligem o povo paulista. Parabéns, servidores públicos do Estado de São Paulo, parabéns aos homenageados nesse momento.
E passamos nesse momento agora a um bloco muito especial de reconhecimento de pessoas que lutaram, e lutaram muito, e deram os melhores anos da sua vida em prol da defesa dos serviços públicos e dos servidores. E que, terminada a sua jornada nesse plano, estão hoje na torcida por todos nós ao lado do Senhor. Convidamos para receberem esse justo reconhecimento, singelo, mas mais do que justo, reconhecimento in memória do senhor Alberto Paulo Pareto. Francisco Leite. Wilson Ribeiro. Álvaro Roberto Diniz Correia. Nicolau Antônio Torlani. José Antônio Siqueira Lazzarini. Antônio José Nascimento. Professor Palmiro Menuti. Que familiares e representantes dessas grandes personalidades que muito lutaram e que muito dignificaram o serviço público e os seus servidores no estado de São Paulo. Goze, Arnaldo Faria, Tutilo, Dr. Guilherme, façam justiça nesse momento com esse singelo reconhecimento a esses eternos guerreiros do serviço público. Convido as personalidades que compõem a mesa a voltarem aos seus lugares. Momento em que anuncio manifestações de autoridades e personalidades que não puderam se fazer presentes. Agradece o convite e fala da impossibilidade do comparecimento Guilherme Afif Domingues, vice-governador de São Paulo. O prefeito Gilberto Kassab. Coronel Meira, chefe da Casa Militar do governador. O deputado estadual Gerson Bittencourt. O deputado estadual Pedro Bigardi. O deputado estadual Alencar Santana. O deputado estadual João Caramês. O secretário-chefe da Casa Civil, Sidney Beraldo.
a doutora Linamara Riso Batistella, secretária da Pessoa com Deficiência. O secretário da Cultura, a deputada federal Janete Pietá, a deputada estadual Beth Saão, o professor doutor João Grandino Rodas, reitor da USP, o doutor Edmur Mesquita, da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, doutor Marco Antônio Castelo Branco, secretário particular do governador, com a mensagem do governador Geraldo Alckmin, doutor Rogério Pinto Coelho Amato, presidente da Associação Comercial, e o doutor Washington Epaminondas Medeiros Barra, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. É com bastante alegria também que anuncio a presença nesse recinto do sempre deputado dessa casa, deputado Adilson Barroso. Seja muito bem-vindo. E no momento que o cumprimentamos, porque Vossa Excelência, num esforço hercúleo que bem sabemos, acabou de ter o reconhecimento na última quarta-feira pelo o Superior Tribunal Eleitoral, do seu partido, Partido Ecológico Nacional, a 30ª legenda partidária no nosso país. Muito obrigado da presença, seja sempre bem-vindo. Sucesso com o PEN. Gostaria de convidar o Adilson Barroso a fazer parte da mesa nesse momento. Essa presidência concede a palavra ao senhor Antônio Carlos Duarte Moreira, conselheiro vitalício da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Senhor presidente, Major Olímpio, eu vou fazer a narração de um texto especialmente elaborado para o dia de hoje pelo diretor de imprensa da FESPESP, o jornalista Silvio Miceli. O ano de 1952 representa um período de efervescência política no Brasil. Com Getúlio Vargas reconduzido à presidência da República pelo sufrágio popular, e com a eleição de Lucas Nogueira Garcês para o governo do Estado de São Paulo, o Brasil busca retomar um período oxigenado de democracia. 2 anos antes, em janeiro de 1950, José de Araújo Lujo Júnior era eleito presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, AFPESP. E foi sob o seu trabalho e daqueles que o cercavam que o ano de 1952 ficaria marcado na história do funcionalismo público paulista e do Brasil. O trabalho pela criação do DANSP, atual IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, que também chegará aos 60 anos no próximo dia 28 de outubro, e pela fundação de nossa federação, a Federação das Entidades dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. O período político subsequente, porém, trouxe grande instabilidade a partir da morte de Getúlio Vargas e culminou uma década mais tarde com o golpe militar ocorrido no Brasil
e que perdurou entre 1964 e 1985. A FESPESP foi concebida 6 décadas atrás para congregar as diversas representações de servidores que já existiam à época. A ideia, sem nenhuma dúvida, era fortalecer o laço associativo, marca indelével do trabalho da FESPESP até hoje, e, consequentemente, ter mais poder político na defesa dos assuntos afeitos às diversas categorias do funcionalismo público de São Paulo e do Brasil. Nesses 60 anos, a FESPESP, Federação das Entidades dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, notabilizou-se por ser uma entidade federativa de 2º grau, a congregar as entidades associativas representativas de servidores estaduais dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Em seu quadro de associações filiadas hoje à FESPESP, conta com mais de 20 entidades que juntas representam cerca de 500 mil servidores em todo o estado de São Paulo. A FESPESP realiza importante trabalho de representação de suas entidades filiadas, especialmente em demandas políticas e judiciais, além de manter há 13 anos o programa de TV Cidadania e Serviço Público, na TV Aberta de São Paulo, que em quase 700 edições transformou-se num fórum permanente de discussões de assuntos que interessam aos servidores públicos e ao cidadão em geral. Ao longo de sua história, a FESPESP tem participado de todas as lutas do funcionalismo, rompeu fronteiras, não age mais circunscrita ao Estado de São Paulo. Há muitos anos tem realizado seu trabalho em âmbito nacional. Não se omitir as lutas do funcionalismo, enfim, é a meta constante de seus diretores e representantes em geral, conforme define o filósofo alemão Nietzsche num dos seus mais brilhantes ensinamentos. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantermos fiéis a nós mesmos. Parabéns à FESPESP, e que ela possa permanecer ao longo das próximas décadas, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E antes de finalizar, senhor deputado, presidente desta solenidade de homenagem à Federação das Entidades de Servidores Públicos, nós queremos homenagear, nesta oportunidade, as secretárias que muito colaboraram para a longa existência desta entidade federativa. Silmara Verdânio Moreno Garófalo, da Associação dos Funcionários Públicos e secretária durante muitos anos desta FESPESP. Ivoneide Felício Barbosa, atual secretária de nossa federação. E tem também a homenagem a Dina Gonzalez Vila Maior, a Maria Pires da Veiga e a Maria Agra Ramalho. Francisca Maria também. Esse aqui era das entidades, ó, chama as entidades filiadas. Entidades ainda filiadas à nossa federação para receber a homenagem nessa solenidade comemorativa aos 60 anos da FESPESP. Eu chamo a CETEG, obviamente é o presidente da CETEG, José Gózia, né, José Gózia? Está aqui o Maricler, por favor. A Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, a Ivone Barreiros Moreira. AF, Associação da Família Forense de Itapetininga, seu presidente, o Camargo. FESPESP, Federação das Entidades dos Servidores Públicos, homenageando o Centro do Professorado Católico da Arquidiocese de Ribeirão Preto.
a homenagem à AFALESP, Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A homenagem à AFPESP, que fica aqui comigo. Mais uma homenagem à Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. Uma homenagem à Associação dos Técnicos de Apoio e Arrecadação Tributária do Estado de São Paulo. A Associação dos Serventuários de Justiça dos Cartórios Oficializados do Estado de São Paulo. O Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo. A Associação dos Escreventes Técnicos Judiciários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Zé Gozzi, nosso presidente, faça a entrega do justo reconhecimento aos dirigentes das entidades. São 20 entidades associativas, representando um universo de mais de 500 mil servidores públicos do Estado de São Paulo. Entidades representativas de servidores do Judiciário, do Legislativo e das várias áreas e carreiras do Executivo. O Gozzi já firmou um compromisso conosco que já estamos marcando os 120 anos da federação, né, Gozzi? Todos presentes. Eles mesmo disseram. Não tinha nenhuma motivação do tom que foi utilizado. Eu cheguei a e eles falaram para mim, aproveita que está o doutor de dentro, nós gostaríamos de marcar, porque fugiu do objetivo e do... E eles falaram comigo antes de começar, quando viram o senhor, eu falei, não, vamos, vocês vão reconhecer o caminho equivocado, eu acho que... Tá bom, prosseguindo com a solenidade, concedo a palavra ao Antônio Tutilo, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, para que a população saiba que realmente as fronteiras de luta do serviço público do Estado de São Paulo transcendem as nossas fronteiras territoriais do Estado e ecoam por todo o país. Haja vista hoje o presidente da Confederação Nacional de Servidores Públicos ser esse grande lutador pelo serviço público do Estado de São Paulo, nosso companheiro Antônio Tutilo. A palavra é sua. Eu me permito ficar aqui mesmo. Eu queria saudar, em primeiro lugar, o nosso querido deputado Arnaldo Faria de Sá, um grande batalhador e um grande companheiro e defensor do servidor público, sempre, em todas as ocasiões. Saudar também o deputado estadual Major Olímpio, que também, dentro da área estadual, é um grande batalhador do servidor público e sempre presente em todas as ocasiões que necessitamos.
deputado Barroso, deputado Janazzi, e queria a todos os presentes aqui, ao Gozzi em especial, nosso presidente da federação, que é um batalhador. Queria cumprimentar a Federação das Entidades dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo pela batalha de 60 anos. Não são 60 dias, nem 60 meses, mas são 60 anos de muita luta, de muita participação, até em greves em que o Gozzi e toda a diretoria sempre participaram e sempre brilharam nesses movimentos. É aquilo que foi dito pelo doutor Duarte, que nunca houve omissão. Houve sempre a participação de toda a diretoria. Eu queria parabenizar a todos, parabenizar todas as entidades, parabenizar todos os homenageados aqui hoje e que continuem na luta. Eu brincava aqui com o deputado Arnaldo, que dizia, às vezes nós nos unimos só nas desgraças, né? E isso não é bom. Nós temos que nos unir sempre. Nós temos que estar sempre juntos, porque a força é exatamente essa união que tem que existir, essa participação que tem que acontecer em todos os momentos. Nós estamos batalhando hoje, por exemplo, pela PEC 555. O deputado Arnaldo Faria de Sá, o Major Olímpio, tem nos ajudado muito, o deputado Arnaldo lá em Brasília faz um esforço enorme, e nós aqui em São Paulo temos que participar. Temos que ir para Brasília, já fomos a Brasília, porque é um absurdo continuar pagando uma contribuição em que nós pagamos durante 40, 45 anos e depois de aposentado continuar pagando. E o deputado me dizia aqui, a hora em que se criou um fundo para que hoje você não tem mais aposentadoria integral e você tem que pagar para ter uma aposentadoria de acordo com o que você precisa, não há mais necessidade de se contribuir e continuar o aposentado contribuindo para o governo. E o mais importante, e todo mundo tem que saber, e a mídia tem que saber, é que o governo mente. Existe uma grande mentira em cima da Previdência, porque hoje a Seguridade Social é superavitária. Nós, através da Anfip, temos um dado positivo oficial que mostra que fechamos o ano com 77 bilhões de superávit, gente. Vou repetir, superávit. E vem o governo, em todas as ocasiões, dizendo que a Previdência é deficitária. Isso é um absurdo e nós temos que colocar isso em todos os movimentos, colocar na mídia e mostrar que realmente nós não temos necessidade de fazer a pressão que o governo faz em cima do servidor público. Então, eu quero mais uma vez, não quero me alongar, mas quero parabenizar a federação por toda a luta até aqui e continue assim, Gozzi. Continue com toda a diretoria, sempre presente. Estamos lá junto com a TV, mostrando, comunicando, e isso é importante para todos nós. É importante fazer com que o servidor público seja valorizado. Temos que valorizar o servidor público e fazer com que ele tenha dignidade. Obrigado, gente. É com muita satisfação que passo a palavra ao presidente da federação, José Gozzi. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero iniciar entregando ao deputado Sérgio Olímpio Gomes também a homenagem, o diploma de homenagem da nossa federação. Está fora do script, nós não combinamos. Viu? São aqueles que nos acompanham na luta. Deputado Olímpio, deputado Janazzi, estiveram com a gente não só aqui na Assembleia, não, em cima do caminhão, num dos piores momentos da discussão da greve no Tribunal de Justiça, da nossa luta no Tribunal de Justiça. Deputado Arnaldo Faria de Sá, também, eu sempre digo que nós tomamos o gabinete do deputado Arnaldo Faria de Sá como nosso escritório lá em Brasília. Então, eu quero também fazer uma homenagem muito grande ao deputado Arnaldo Faria de Sá,
pela luta que fez e que continua fazendo também, ainda com a gente lá em Brasília. Mas eu queria entrar agora até num outro assunto, já que estamos falando exatamente de 60 anos da nossa federação. Primeiro que é difícil falar a vocês todos que estão aí embaixo, todos mestres. Estou falando com mestres, estou falando com aqueles que me ensinaram muita coisa. Estou falando com pessoas com as quais aprendi a ser um dirigente, a ir para a luta. Então, realmente, fico até tremendo aqui em razão de vocês que estão aí embaixo. Não só os que estão presentes, viu? Os familiares daqueles que já montaram uma sucursal da FESPESP lá em cima, estão esperando o resto aqui para que a FESPESP cresça também lá em cima. Então, todos eles foram realmente... o Gaspar disse que não vai, né, Gaspar? Gaspar, eu fechei um contrato lá em cima há mais de 150 anos, então é uma questão de acertar isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é um pedido, é uma colocação muito importante para todas as lideranças, né? A nossa federação sempre esteve nas grandes manifestações, e isso nos levou à vitória. Carlão está aqui presente, Carlão lembra da grande luta que fizemos quando o Executivo estava encaminhando aqui para a Assembleia um projeto de previdência que chegava até a 25% de desconto para a Previdência, né, Carlão? E foi a nossa união, foi a nossa luta de mãos dadas que fez com que aquele projeto fosse arquivado. E agora no SPPrev, né, Carlão, até com a ajuda também do grande deputado Roberto Felício, né, nós estivemos lá discutindo na Secretaria da Fazenda e depois aqui negociando com o atual presidente aqui da Assembleia Legislativa e conseguimos negociar pelo menos uma parte bem razoável do SPPrev, que seria muito pior sem a nossa união e sem a nossa luta. Então, o que eu poderia fazer aqui agora é o seguinte, nós, nas nossas entidades singulares, costumamos dizer o seguinte, os nossos associados dizem o seguinte, o que vocês vão fazer por nós? Afinal de contas, nós somos associados, nós pagamos a mensalidade, etc. e tal. E a nossa colocação é sempre, nós não vamos fazer nada por vocês. Vocês é que vão, junto com a gente, fazer o que for necessário para vocês. Que, aliás, quando a FESPESP foi fundada, e nos seus primeiros anos, ela começou a correr buscando direitos, novos direitos para os servidores públicos e para melhorar o serviço público. Hoje, nós corremos atrás para evitar maiores prejuízos para o servidor público e para o serviço público. Então, da mesma forma que os associados nas singulares perguntam o que nós vamos fazer, que cada associação aqui presente não pergunte o que a federação pode fazer por ela, mas venha para, em conjunto, fazermos o trabalho que é necessário para a federação, para cada uma das entidades e para cada um dos associados dessas entidades, para cada servidor público e para o serviço público. Então, é nisso que nós devemos pensar daqui para frente. Não é o que podem fazer por mim, mas o que nós juntos podemos fazer pelo serviço público e pelo servidor público do Estado de São Paulo. Então, gente, mãos dadas, não vamos pensar isoladamente, vamos pensar no conjunto. É o conjunto que garante menores perdas, que garante que a gente continue firmes na luta e melhorando o servidor e o serviço público. É isso, muito obrigado. Antes de passar a palavra ao nosso deputado federal Arnaldo Faria de Sá, eu gostaria também que o Arnaldo Faria de Sá e o Dr. Guilherme entregassem ao GOSE uma placa comemorativa à federação,
com os seguintes dizeres. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo confere à Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo a presente homenagem em comemoração aos 60 anos de sua fundação, São Paulo, 25 de junho de 2012. E também ao nosso grande presidente Zé Góes, um diploma de reconhecimento que, se nesse momento há de se reconhecer o brilho, o esforço, a luta de servidores públicos, não poderíamos deixar de manifestar esse agradecimento ao nosso atual e incansável presidente, José Góes. Arnaldo Faria de Sá, a tribuna é vossa, a sua voz forte pelo serviço público no país é sempre motivo de orgulho para todos nós. Com a palavra, o deputado Arnaldo Faria de Sá. Cumprimentar nosso presidente, deputado Major Olímpio, cumprimentar Dilson Barroso também, deputado estadual presente, cumprimentar o Góes, presidente da Federação, Trujillo, nosso presidente da Confederação, doutor Guilherme Macedo Soares, representando o TJ, todas as entidades que já foram citadas e mencionadas, e é uma alegria poder participar dessa sessão que congrega tantas entidades ligadas ao serviço público. E é uma luta constante, uma luta permanente, porque, lamentavelmente, os governos se sucedem e todos eles acham que podem prescindir do servidor público. Ledo engano. Eles é que passam, o servidor público fica. E, sem dúvida nenhuma, essa luta das entidades é uma luta hercúlea, porque sabemos da dificuldade de poder enfrentar os poderosos de plantão, de governos municipais, estaduais e federais. E sabemos que todas as vezes que vem um projeto para as casas legislativas, a luta das entidades é para perder menos, para perder um pouco menos, que lamentavelmente perder-se-á constantemente. É uma luta inglória, porque a situação econômica e financeira mundial, por desacertos de certos países, de certos blocos econômicos, acaba sempre recaindo em cima do servidor público. O servidor público é culpado de tudo. O servidor público é responsável por tudo. Então, na verdade, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos guerrear. Essa é a verdadeira palavra. Não adianta a gente tentar contemporizar, porque sabemos o que vai acontecer. A próxima conta que vai pagar é o servidor público. E aquela história, lei de responsabilidade fiscal, não pode dar aumento para isso, não pode dar aumento para aquilo, não pode acertar essa categoria, não pode acertar aquela outra categoria. Mas o grande problema dos estados, e São Paulo não é exceção à regra, é a questão da dívida pública do Estado. É a negociação do Estado de São Paulo com o governo federal, que tem uma dívida imensa para resolver, e aí, por causa disso, se culpa os servidores públicos como se eles fossem os responsáveis por esse problema. Eu lembro de uma grande reunião que tive lá na sede da FIPESP no Guarujá, em que eu reclamava, naquele momento, em 95, da inércia do servidor público para aquela reforma primeira que tinha vindo da Previdência Social, chamando a atenção do que podia acontecer e, certamente, colocava uma certa responsabilidade nos servidores. E eu me lembro, não tinha oportunidade de conhecer o Júlio Bonafonte e o Góes, e eles ficaram bravos comigo porque eu fui muito contundente. Mas ainda bem que aquele louco que era eu estava chamando a atenção naquele momento que a gente conseguiu evitar que a reforma da Previdência, a primeira de FHC, chegasse onde chegou. E conseguimos arrastar a reforma por 4 anos.
E até 98 nós empurramos essa reforma e conseguimos levar um pouquinho para frente, se não fosse mais uma daquelas crises econômicas mundiais, naquela época a crise da Rússia, que obrigou a presidência de então a promulgar a emenda constitucional. Mas temos condição de levar isso mais para frente. E a reforma administrativa, uma coisa absurda, de uma pessoa que não entendia nada de reforma administrativa, não entende até hoje, foi o relator Moreira Franco. Nós sabemos a que preço o servidor paga até hoje por essa reforma. E a outra reforma também da Previdência, lembra bem as pessoas que estão aqui presentes, que a primeira votação ela foi derrotada. E aí, então, inventaram um tal de emenda aglutinativa, e o Michel Temer se aproveitou dessa história, e ali ele foi relator da Previdência, e acabou virando vice-presidente até hoje, presidente da Câmara, por causa disso, às custas do servidor público. Então, nós temos que continuar lutando. E lembrar que nessa luta, muitos não estão mais com a gente. E eu queria, ao comentar os familiares do Torlani, comentar todos aqueles que foram homenageados em memória aqui hoje, que todos fazem parte dessa luta. E lembrar que muita gente está aqui também, e que nem foi citado, estou vendo o Valdemar Venâncio lá, que da luta dos aposentados, dessa 10ª guerra intensa também com o governo do Estado. A luta, o Guedes da Afresp sabe dessa luta toda, e eu lembro do Guedes, eu era boy de escritório de contabilidade. Como vai essa luta por tanto tempo, e a gente continua aqui lutando, e eu vi a Loredana lá com 86 anos, forte, continuando na luta. Eu acho que é assim que a gente precisa ter insistência, e vejo as meninas da Pampesp também, uma luta permanente lá em Brasília, e você lembra, né, Zé Góes? Aquele DVS 40 com uma luta grande, o pessoal da Pampesp, a professora Hilda, que nos alertou por uma irregularidade, a gente conseguiu salvar por 2 votos apenas, mas salvamos uma situação bastante difícil. E aqui na Assembleia Legislativa, sem dúvida nenhuma, muitos poucos parlamentares têm tido o empenho da luta, como lembrou o deputado Major Olímpio. Mas alguns, Major, seguem essa luta, e é importante que você esteja à testa e à frente dessa luta para a gente poder resgatar a dignidade do servidor público. Servidor público é mais importante do que qualquer governador, é mais importante que qualquer presidente, é mais importante que qualquer prefeito. E eles continuam segurando, carregando a máquina pública. Imagina se não tivesse o servidor. Vocês merecem muito mais do que a homenagem que está sendo prestada aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vocês merecem chamar todo mundo junto, como lembrou Duarte, para essa nova caminhada, para essa nova luta, porque agora, como lembrou o Trutilo, já que foi aprovado o FONPRESP, não precisa mais a cobrança de previdência dos inativos, é uma nova previdência a partir de agora. Então vamos liberar a cobrança do 555. Por isso, em agosto, na grande reunião que teremos em Brasília, Trutilo, vamos conseguir dar um cala-boca nesse governo e realmente buscar a redenção do servidor público. Chega de cobrança de previdência contra o contribuidor inativo. Não tem que contribuir com nada, já contribuíram com tudo e recebe, salvo ledo engano, um troco e uma resposta que não é ideal. Veja qual é o valor da aposentadoria. Há quantos e quantos anos está sem o reajuste às aposentadorias dos servidores públicos do Estado de São Paulo? Só cria-se adicionais e extras para o trabalhador da ativa, para que não seja atingido o direito do trabalhador inativo. Precatórios, malditos precatórios. Você lembra, Júlio? Quantas e quantas guerras de precatório? E nós sabemos o que aconteceu nessa emenda precatória, que tenho certeza que o Supremo, altaneiramente, vai acabar dando a inconstitucionalidade desse maldito precatório. E lembrar que o precatório que está aí, essa emenda que saiu do precatório, nasceu por quem devia cuidar da obrigação do pagamento precatório, Nelson Jobim. Era presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele, juntamente com Renan Calheiros, que foi no Senado, engendraram essa emenda dos precatórios, que depois governadores de São Paulo como Serra, prefeito de São Paulo como Kassab e outros prefeitos foram lá aplaudir a aprovação da emenda à custa do direito de cada trabalhador. E essas malditas emendas precatórias estão aí até hoje, esperando que o judiciário possa resolver, porque se o judiciário resolve os seus problemas, tem que resolver o problema também dos servidores do judiciário, dos servidores da fazenda, dos servidores da educação, dos servidores da saúde. Servidores são tratados e maltratados e destratados quando deveriam ser elogiados e louvados. Porque se a máquina pública existe, existe por causa de vocês. E tenho certeza que nós estaremos lá em Brasília, com você, Major Olímpio, aqui na Assembleia, lutando por cada um de vocês, porque vocês não têm interesse pessoal, vocês têm interesse da coletividade, interesse do todo, interesse que merece ser preservado. Portanto, esta homenagem é pouco que se faz para tudo que vocês merecem. Parabéns, servidores públicos do Estado brasileiro. Luta, vitória, junto com todos vocês. Muito obrigado, Arnaldo, e parabéns pela sua história de luta em defesa
do serviço público e dos servidores. Gostaria de lembrar que amanhã e quarta-feira, e ainda é possível se fazer a inscrição para a participação de um seminário promovido pela Federação na sede da APAMPESP. Então, os servidores e representantes associativos ainda podem fazer a sua inscrição no dia de hoje para participar justamente dessa instrumentalização para a mobilização promovida pela Federação. Lembrando, como o Arnaldo e o Tutilo falaram da PEC 555, no próximo dia 7 de agosto, nós teremos uma grande concentração em Brasília, promovida pela Federação e as suas entidades representadas, justamente de mobilização pela aprovação da PEC 555. A população que nos assiste nesse momento, esse projeto de emenda constitucional, cujo relator, para nossa felicidade, é o deputado Arnaldo Faria de Sá, ele vai fazer mais do que justiça, que ele promove a cessação das contribuições no momento em que o servidor público se aposenta. Atualmente, diferentemente de outros regimes previdenciários, o servidor público contribui durante o seu período ativo e vai contribuindo não só até o seu túmulo, até o túmulo da sua pensionista ou até dos seus filhos. Então, é mais do que fundamental uma mobilização da sociedade brasileira, que, para nossa felicidade, está sendo encabeçado pela Federação, pelo Tutilo, com a Confederação se mobilizando em todo o país, mas o relator do projeto, isso já nos dá uma certeza inequívoca de bom conteúdo, para que seja colocado em pauta o que interessa e que faça justiça, está nas mãos do nosso amigo Arnaldo Faria de Sá. Encerrando essa solenidade, quero dizer da minha felicidade em ser parte dos servidores públicos do Estado de São Paulo, de todas as formas. Sou filho de servidor público, aqueles que me acompanham sabem, meu pai é agente penitenciário aposentado, trabalhou a vida toda em Presidente Venceslau. Só estudei em escolas públicas do Estado e depois da polícia. E hoje, tudo que puder fazer em prol do servidor e do serviço público, nada mais é do que a minha obrigação. Sempre fui tratado pelo IANSP, até o meu cachorro foi treinado no canil da Polícia Militar. Então eu não posso virar jamais as costas àqueles que eu sei que tanto fazem por esses 42 milhões de habitantes do Estado de São Paulo. Simplesmente me sinto feliz de ter sido o mediador para que, nesse momento, a Assembleia Legislativa, que é a caixa maior de ressonância da população, representa, através de seus 94 deputados, todo o pensamento do povo paulista. Abrisse as suas portas, o Palácio 9 de Julho, para dizer exatamente: muito obrigado, servidores públicos do Estado de São Paulo. Muito obrigado às entidades representativas. Muito obrigado à nossa federação, que completa 60 anos de existência. Esgotado o objeto da presente sessão, essa presidência agradece às autoridades presentes, aos funcionários da casa, a minha equipe de trabalho, incansável equipe que participou, todos, dentro da sua área de atribuições, para que esse evento fosse o sucesso que foi. E a todos que, direto ou indiretamente, colaboraram com o êxito dessa solenidade. E convidamos a todos para um coquetel no Hall Monumental. Está encerrada essa sessão solene. Muito obrigado.